Bom dia, turminha! E aí, como é que tá? Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante na história do Brasil, que é a chegada da família real ao nosso território, tá certo? Como assim, professor? A família real? Nosso país, o Brasil, pertencia a Portugal. Por sua vez, Portugal tinha um rei, que na época era um cara chamado Dom João VI. E Dom João VI decidiu sair de Portugal com toda a sua família, com toda a sua corte e vir para o Brasil. E esse acontecimento é de fundamental importância nos rumos que a história brasileira passou a tomar. Vamos começar falando do motivo. O que fez um rei sair do seu país de origem, Portugal, com toda a sua família, com toda a sua corte, e vir para a colônia, para o Brasil? Qual motivo levou o rei a fazer tal ato? Então é o seguinte: na Europa, tinha chegado ao poder na França um cara chamado Napoleão Bonaparte. E esse cara, ele era inimigo da Inglaterra. E para vencer a Inglaterra, ele decidiu fazer uma coisinha chamada bloqueio continental, por volta de 1806. O que era o bloqueio continental? Ele proibiu os países de comercializarem com a Inglaterra, para que a Inglaterra ficasse fraca economicamente e assim ele pudesse derrotar militarmente a Inglaterra. Portugal não obedeceu o bloqueio continental. Então, Portugal se viu ameaçado por Napoleão. Napoleão falou que ia invadir Portugal. Por medo, entre aspas, que há controvérsia, por medo de ser invadido por Napoleão, Dom João VI se decidiu sair, abandonar o país com toda a sua família e vir se esconder no Brasil. Por que eu falei medo entre aspas? Porque para alguns historiadores, eles acham que foi uma jogada de Dom João VI. Não foi medo. Ele veio para o Brasil porque daqui do Brasil dava para ele comercializar com a Inglaterra sem interferência de Napoleão Bonaparte. O certo é que ele veio para o Brasil em 1808 e, chegando no Brasil, as suas atitudes foram de fundamental importância na história do nosso país. Decretou a abertura dos portos. O que é isso? Ele permitiu que o Brasil pudesse comercializar com as nações amigas. Na prática, a abertura dos portos significa quebra do pacto colonial. O quê? O que é esse pacto colonial? Antes da abertura dos portos, pelo pacto colonial, o Brasil só poderia comercializar com Portugal e vice-versa. Só podia comprar de Portugal e só podia vender a Portugal. Com a abertura dos portos, deu-se a liberdade comercial para o Brasil comercializar com as nações amigas de Portugal. Com a França não, né? É óbvio. Porém, essa medida, gente, já foi de fundamental importância para a economia brasileira. Mas Dom João VI não só fez isso. Estando no Brasil, ele fez várias outras medidas, tais como: criou o Banco do Brasil. Sim, esse banco que nós temos até hoje. O Banco do Brasil foi criado por Dom João VI. Universidades, jardins botânicos, bibliotecas, trouxe artes da Europa para cá, chegou aqui com mais de 15 mil pessoas no Rio de Janeiro, embelezou o Rio de Janeiro, certo? Porém, eu costumo falar uma coisa fundamental. De todas as obras que Dom João VI fez para o Brasil, a mais importante dela era uma obra que ninguém via. Uma obra subjetiva, que foi fazer nascer no povo brasileiro o sentimento de liberdade, certo? Em toda a história do Brasil, foi pela primeira vez que nós, brasileiros, sentimos o gosto da liberdade. O que era ter seu próprio banco,
o que era ter sua própria universidade, o que era poder comercializar com outros países. Então, esse sentimento ele vai só crescer com o passar dos anos. E Dom João VI passou 13 anos aqui no Brasil, que ele foi embora em 1821. Porém, quando ele vai embora, porque Portugal estava exigindo o retorno dele para lá, né, o povo brasileiro não vai mais aceitar voltar a ser como era, explorado como era antes. Então, o povo brasileiro já tinha agora, a partir das mudanças de Dom João VI aqui no Brasil, o povo brasileiro já tinha o sentimento de liberdade. Então, quando Dom João VI parte para Portugal, abandonando o nosso país novamente, o nosso povo começa a lutar pela independência. Então, a chegada da família real ao Brasil, ela foi de fundamental importância para que o povo brasileiro começasse a sentir o gosto da liberdade e que crescesse a ânsia de luta para se tornar uma nação independente. Tanto é que em 1822, né, nós se tornamos independente de Portugal com o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, filho de Dom João VI. Valeu, galera! Hoje era só isso que a gente tinha para falar. Depois a gente fala muito mais, tá bom? Um abração!